Um levantamento realizado pelo LIDE Pernambuco aponta o nível de eficiência e burocracia encontrados por empreendedores no acesso aos serviços junto a órgãos públicos aqui no estado. No programa de hoje nós vamos falar com os nossos convidados sobre a atual realidade dos donos das empresas, as sugestões de medidas a serem tomadas por parte do poder público para aumentar a competitividade no estado. E você pode pensar que essa conversa está muito voltada para o empresariado, mas quem recebe o produto final é você. Então, se existe uma dificuldade na entrega, por exemplo, desse material, isso vai acabar atingindo você. É por isso que essa conversa é importante demais. Eu estou recebendo aqui na Rádio Jornal o economista-chefe do LIDE Pernambuco, Écio Costa. Bom vê-lo, bom recebê-lo, bom dia. Bom dia, prazer participar novamente do debate da Rádio Jornal e os resultados que a gente vai estar apresentando aqui são bem importantes realmente para a economia, para os negócios e para a população como um todo. Esse é um estudo anual, porque eu lembro que nos encontramos já em outro momento, também com alguns resultados. Essa é a terceira edição desse estudo, a gente faz a cada 2 anos, a primeira versão foi em 2021, depois 2023 e agora 2025. E essa última edição a gente teve algumas pequenas alterações, mas as principais instituições que prestam serviços para as empresas, para a população aqui do estado, estão sendo analisadas desde a primeira edição. Então, o tempo voa mesmo, porque nos encontramos foi em 23 para falar sobre o estudo. Então, vamos avançar no que melhorou ou não. Obrigada, doutor. Também na nossa bancada, Juliana Araújo, que é mestre em Ciências Contábeis, doutora em Contabilidade e Administração e professora da Universidade de Pernambuco, a UPE. Obrigada por estar aqui. Bom dia. Obrigada também, Natália, por esse convite. É a primeira vez que eu estou aqui na Rádio Jornal. Seja prazer. É um prazer poder discutir um pouco desses dados aí, né? Junto com vocês. É uma pesquisa bem importante que está na primeira. A gente está discutindo a primeira etapa dela, que eu acho que o Cedrais vai comentar um pouquinho mais sobre isso, mas tem resultados bem interessantes. Prometo que vai ser bem tratada. Daqui a pouco o café chega aqui também e papo não vai faltar para a gente avançar e falar com o pernambucano. Obrigada. Bom, e fechando a nossa bancada, Edson Cedrais, que é presidente do Comitê de Competitividade do LIDE Pernambuco e sócio-líder da Deloitte. Prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Natália. Prazer. Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Acho que nós estamos aqui exercendo nosso papel, exercendo a cidadania, né? A pesquisa é o reflexo de uma atividade exercida pelo LIDE Pernambuco, e aí a quem eu quero aqui já parabenizar, porque o LIDE tem feito um trabalho muito importante para a sociedade, exercendo o que ele chama de cidadania corporativa, engajando empresas e empresários a participar mais ativamente da discussão de políticas públicas que influenciam, no final das contas, como você falou, o cidadão. Então a pesquisa, nós estamos na terceira edição, ela reflete um olhar da comunidade empresarial sobre aquilo que mais afeta a competitividade da nossa região. E competitividade, apesar de uma palavra que parece um pouco complexa, no final das contas se traduz em maior geração de oportunidades para todo mundo, inclusive para profissionais, para o cidadão comum. E aqui a gente tem um reflexo real daquilo que a comunidade empresarial pensa do que são os principais entraves, ofensores e os principais pontos positivos que atraem novos investimentos, atraem geração de emprego, atraem empresas e empresários a investirem na região. É claro que a gente vai falar bastante aqui. Agora, se a gente pudesse, então, colocar uma palavra para igualar, substituir, eventualmente, por competitividade, seriam essas oportunidades, então, não é? A oportunidade. E falando em oportunidade, essa que, inclusive, é economista, a gente já falava na abertura, ontem saíram os dados do CAGED de emprego. O Brasil com sua amostra, Pernambuco despontando, Recife também com bons dados. Então, quando a gente pega esses números para avaliar, precisamos pensar em toda essa cadeia, né? Porque quem emprega colocou aqui na pesquisa, inclusive a gente tem uma nuvem de palavras, que daqui a pouco eu vou apontar aqui, que é bem curiosa, que é uma nuvem de palavras citadas, as que foram mais citadas por essas pessoas entrevistadas para dizer aquilo que precisa ser foco, objetivo. Mas vamos lá. Quando a gente pensa em, por exemplo, CAGED, emprego, isso está distante do nosso papo ou está muito perto? De jeito nenhum, está totalmente conectado, porque se você não tem competitividade para atrair negócios, para facilitar a implantação dessas empresas, para desburocratizar a forma com que as empresas lidam com o Estado e vice-versa, você vai estar gerando menos empregos. É aquela empresa que vai demorar mais tempo para se implantar, é aquele negócio que vai demorar mais tempo para se formalizar, para obter as licenças necessárias, ambientais,
sanitárias, o alvará de funcionamento, a própria abertura da empresa. Então, tudo isso tem uma conexão muito forte com a geração de empregos. Se você tem um Estado mais competitivo, ou seja, menos burocrático, facilitando a implantação de novos negócios, isso vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, vai gerar mais impostos também, porque formalizando mais negócios você gera também uma parcela maior de tributos para o Estado, para os municípios. Então essa pesquisa ela vem nesse intuito de trazer, né, um ranking das instituições pernambucanas. A gente, nessa terceira edição, incluiu também Sudene, Banco Nordeste, ampliou um pouquinho isso, colocando empresas ou instituições que são mais do âmbito federal, né, mas que estão no dia a dia da gente, né, e aí com isso a gente vai avaliando a cada 2 anos como que os empresários, né, que responderam essas perguntas, que estão lidando diariamente com essas instituições, avaliam, né, o papel, o funcionamento dessas instituições. E aí você pode ter uma percepção, já que é a terceira edição, da evolução dessas empresas, dessas instituições. Né? Elas melhoraram, elas pioraram, né? Então isso abre uma discussão importante para que você possa depois até dialogar com as instituições, vendo o que é que pode ser feito, né, para que elas melhorem ainda mais o seu desempenho, gerando mais emprego, gerando mais renda, facilitando os negócios e deixando Pernambuco numa situação relevante no cenário nordestino, talvez até brasileiro. Né? Então isso é importante. Né? A gente tem que estar sempre trabalhando, né, como o Cedrais mencionou, né, a cidadania empresarial aqui que o líder exerce muito bem junto às empresas e que termina repercutindo numa pesquisa como essa. 308 entrevistas feitas no período de 30 de março a 28 de abril. Essa foi a metodologia aplicada. Isso, esse foi o Parte quantitativo, né, de empresários. Nas primeiras edições a gente usava muito o cadastro dos associados ao LEAD, que são as maiores empresas de Pernambuco. Se você for olhar, elas estão filiadas ao LEAD. E elas representam também a composição do PIB. O PIB pernambucano, 75% ele é do setor de serviços, e aí quando a gente olha a amostra dessa pesquisa, 75%, 74% também vem do setor de serviços, com 20% de indústria e a parte da agricultura, da agropecuária, com a parcela menor, que é a composição do PIB. E são empresas que representam a economia pernambucana. Os principais nomes que você pensar estão filiados ao LEAD e respondem regularmente essa pesquisa. Então veja como isso é muito importante para a divulgação. E as entidades que foram para o papel, para o nosso ouvinte entender de quais grupos, de quais organizações, Juliana, a gente está falando. Eu vou citar aqui: Junta Comercial, Corpo de Bombeiros, Fazenda Municipal, Judiciário Estadual, Fazenda Estadual, Secretaria do Desenvolvimento Urbano, aí na parte de licenciamento, foi feita essa avaliação, Secretaria do Meio Ambiente, Agência Estadual do Meio Ambiente, que é a CPRH, Banco do Nordeste, Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado, ADEP, a Sudene, essa inclusão, portanto, no estudo desse ano, Agência Estadual de Vigilância Sanitária, Autoridade Portuária e Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária. Novamente, passando por vários setores e entendendo o que faz a economia de Pernambuco andar. Quando a gente coloca todos esses nomes no papel, todos esses nomes na mesa e entende que o estudo já foi feito em 21, 23 e agora na edição de 25, portanto a terceira edição, como o Maestro já falou pra gente, o que se pode destacar? Dessas que foram mencionadas, tivemos evoluções, algumas que evoluíram, o que é destaque? A gente teve, sim, algumas modificações, né? No geral, a gente teve um cenário de melhora de algumas entidades, né? Acho que receberam boas avaliações. A gente pode destacar, por exemplo, a Junta Comercial, que recebeu uma avaliação positiva nessa última pesquisa, a ADEP, né? A Fazenda Estadual. Mas houve, sim, instituições em que teve uma queda na avaliação. A gente pode destacar uma avaliação mais baixa na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por exemplo, o Judiciário Estadual. Nessa primeira etapa, né, da pesquisa, a gente perguntou aos empresários, né? Então, aqui a gente tem a opinião dos empresários acerca desses serviços. E aí, nessa edição que a gente está trabalhando agora, em breve a gente vai apresentar um pouco de uma outra perspectiva da pesquisa, que são com dados secundários.
Então, com dados primários, a gente consegue entender qual é a opinião, qual é a dor do empresariado, principalmente aqui se referindo aos grandes empresários. E numa segunda, a gente vai trazer alguns detalhes maiores, né, sobre os dados que estão disponíveis, públicos, acerca desses aspectos. Então, aqui a gente consegue ver que, por exemplo, a junta comercial, né, recebe uma boa avaliação e numa segunda etapa a gente vai mostrar qual é a celeridade que as empresas estão tendo para abrir os seus negócios. A gente vê que Pernambuco tem melhorado muito, e, né, em aspectos municipais também, municípios que não estão até na região metropolitana do Recife, estão se destacando e tentando mostrar competitividade através da celeridade e aceleração desses processos de abertura de novos negócios. E aí, acho que o empresariado já sente esse movimento, né, de tentar melhorar, de um movimento nacional que Pernambuco tem acompanhado de melhorar a competitividade, para não ficar para trás, né? Sim. Então, a gente percebe principalmente esse movimento, mas ainda percebe dores em relação à necessidade de resoluções de questões junto a agências, né, de meio ambiente, por exemplo. Permanece... Licenciamentos, essa parte, né, da questão ambiental. Inclusive, quando cita a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a gente está falando do Recife, né? A Secretaria do Meio Ambiente do Recife. E aí eu queria saber de Edson, claro, dos nossos demais convidados também, se essa insatisfação do empresariado caminha junto da insatisfação da população. Que, por exemplo, o que a gente recebe aqui de reclamação todo dia na Rádio Jornal é o buraco que não é fechado, é a água acumulada num dia como hoje, que amanheceu chovendo em diversos pontos, os ouvintes mandando mensagens, mostrando a dificuldade de sair de casa, e aí todos os dias a dificuldade de se utilizar o transporte público, essas problemáticas do dia a dia que fazem com que você demore para chegar, demore para voltar, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem, eu também e o nosso ouvinte também. Mas esses temores, medos, insatisfações da população estão parecidas com as insatisfações do empresariado? Totalmente, totalmente, Natália. O empresário também é cidadão, né? E ele não dá para dissociar, é a mesma pessoa. E quando você vê as dificuldades que as empresas sofrem, elas também afetam o cidadão comum. Um exemplo, o ponto destacado na pesquisa como o aspecto que mais compromete competitividade aqui na nossa região é infraestrutura. E o que é destaque em infraestrutura? Transporte público, mobilidade urbana, aspectos associados à segurança foram pontuados, segurança pública, pontuados qualitativamente como um dos destaques. Inclusive, segurança pública é alvo de uma análise aprofundada na segunda etapa do estudo que a Juliana comentou. Saneamento básico. Saneamento básico foi um dos quesitos citados, porque assim como a população precisa de água para sobreviver, as empresas também consomem água. Aliás, o consumo de água para as atividades agropecuárias, industriais, é muito maior do que o consumo humano para uso pessoal. Então, anda assim, muito próximo, e a gente percebe que o que afeta a vida das pessoas também afeta a vida das empresas em uma intensidade diferente. Tem um destaque para dar, que a gente poderia classificar esse grupo de entidades públicas em 4 grandes grupos, como resultado da pesquisa. O primeiro grupo são aquelas que já estavam bem posicionadas em 2021 e seguem melhorando. É um lado positivo, não quer dizer que ela já esteja no estado da arte, mas continuam com a percepção positiva, como é o caso da Junta Comercial, da Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado, da ADEP. Desde 21, eles já apresentavam índices de percepção muito positiva, sob o ponto de vista de competitividade, de apoio ao empreendedorismo, apoio à atividade empresarial. O segundo grupo, Natália, é o grupo daquelas organizações que estavam muito mal em 21 e conseguiram virar o jogo. São exemplos positivos de que sim, é possível melhorar a administração pública, trazendo mais eficiência e principalmente dialogando mais com a sociedade. Vou dar um exemplo aqui para você. A Fazenda Estadual, em 2021, tinha uma percepção líquida em 2 pontos percentuais negativos, ou seja, a avaliação era majoritariamente negativa da Fazenda Estadual. Secretaria da Fazenda Estadual. Sabe qual foi a pontuação agora em 2025? 46% positiva. A gente olha, tem um número muito alto de empresários que alegam que a postura da Fazenda se tornou mais positiva. A Fazenda investiu em tecnologia, sim, melhorou o relacionamento. Mas o principal é isso. Mudou o mindset do servidor, daquele que está na linha de frente atendendo ao contribuinte, com uma postura de maior diálogo. Diferente de ser permissivo, diálogo para poder escutar, avaliar e dar um retorno. Sim. Então eu diria que a Fazenda é um excelente estado, Fazenda Estadual, um excelente estado de uma virada de jogo, de uma percepção altamente negativa para uma percepção positiva. A Fazenda Municipal vai no mesmo caminho, tá? Ela tinha uma percepção negativa lá atrás
e reverteu para um patamar positivo. Ou seja, a pesquisa mostra que sim, tem caminho para melhorar a eficiência de governos e melhorar a eficiência do serviço público, fomentando a atividade econômica. Você falou que eram 3 grupos. Esse é o segundo grupo, Isso. né? De quem, o terceiro grupo é de quem estava mal e continuou mal. Como o exemplo do Eu judiciário. imaginei, viu? Nunca quisesse provocar isso, mas a gente precisa colocar para incentivar a melhora também. O judiciário, apesar de ter tido uma melhora, Sim. ele continua abaixo dos níveis esperados. E é né? a percepção do A empresário, percepção da do população, empresário. da Pois é. sociedade, Perfeito. sobre esse órgão que é tão importante, né? Que é fundamental nas nossas Para vidas. empresas e para cidadãos também, a Justamente. lentidão, a dificuldade em dar celeridade aos processos, o atendimento. Eu diria que o primeiro passo do processo de melhoria de um serviço público ou de uma gestão governamental é a escuta ativa da sociedade, empresas e cidadão. A escuta ativa é o primeiro passo. Acho que o caso da Cefaz é um caso emblemático de uma escuta ativa para poder transformar os seus processos a partir de um processo de percepção do que o cidadão está pensando, o que o empresário e o contribuinte está pensando. Então, no caso desse terceiro grupo, né, de quem continua abaixo do esperado, entra instituições como, por exemplo, o Judiciário, entra a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Isso aqui é o número frio, tá? Claro que essas entidades, tenho certeza que estão trabalhando muito, tem pessoas muito sérias por trás, Claro. inclusive sérias ao ponto de, inclusive, nos procurarem para poder debater e discutir Os dados. como a pesquisa pode melhorar. Então, a gente enxerga, sim, um desejo e enxerga muito trabalho, inclusive com ações que a gente percebe que certamente essa pesquisa daqui a 2 anos vai trazer um número melhor. Uma coisa que Écio falou, quando a gente olha a evolução geral, média geral, a média é meio perigosa, né, Natália? A cabeça está no fogo, o pé está no gelo, mas a média geral melhorou. A gente está trazendo uma pauta bastante positiva para dizer o seguinte: a média geral da percepção de eficiência e de atendimento do serviço público para os empresários, não falo aqui já no conceito de sociedade, que a gente sabe que tem aí questões diferentes e diversas, mas a percepção geral melhorou. Não está o estado da arte, estamos muito longe do que deveria ser, mas há um sentimento de melhoria de alguma forma. Certamente Pegar até o um estudo gancho- provoca isso. Pegar um gancho na fala de Cedrais, dessa melhora generalizada, isso é muito importante. E isso remonta justamente a 2021, quando nós fizemos a nossa primeira pesquisa. Coincidentemente, o Banco Mundial fez uma pesquisa também dos estados brasileiros, foi a única edição dessa pesquisa, daquele Doing Business, não sei se você lembra, que o Banco Mundial fazia dos países, e o Brasil sempre com uma péssima posição. E aí, no governo anterior, no governo Bolsonaro, o governo contratou o Banco Mundial para fazer o dos estados, para a partir daí você avaliar o posicionamento dos estados. E Pernambuco ficou em último lugar. 2021. 2021. E a pesquisa tinha uma metodologia muito parecida com a metodologia que nós adotamos na nossa pesquisa, de percepção, né, dos empresários dos serviços públicos. E as respostas, os resultados muito parecidos. Então, nós fomos muito felizes, né, na montagem da nossa pesquisa, porque foi corroborada com também os resultados do Banco Mundial. E aí, isso, na época, chamou uma atenção muito grande aqui do Estado. As instituições correram atrás, né? A gente também começou a provocar cada vez mais essas instituições para que elas também se posicionassem, melhorassem. E nessa época, Cedrais é o presidente hoje do Comitê de Competitividade. Na época eu era o presidente do Comitê de Competitividade. A gente tem aí umas alternâncias, mas todos com o mesmo foco, né? E aí a gente criou também um fórum, né, de secretarias de desenvolvimento dos municípios, um fórum de competitividade, onde mais de 20 municípios participam desse fórum, os principais municípios aqui do estado. Tá? E a gente passou a trazer várias palestras, várias discussões, com o intuito de melhorar esse ambiente de negócios, para facilitar o empreendedorismo, para facilitar a implantação das empresas. E também trazendo essas instituições para o diálogo. Né? Então, você vê que ao longo desse período, a percepção dos empresários é meio que uma avaliação desse trabalho que foi feito pelo Comitê de Competitividade, mostrando a evolução, né, que houve,
do atendimento, né, dessas instituições aos empresários e, consequentemente, à população também, né? Agora, nem todos conseguiram seguir esse caminho, mas ainda há, né, muito trabalho pela frente. O comitê vai continuar insistindo nessas pautas. Tem um novo estudo que está para ser divulgado também, que é uma segunda etapa de um ranking que a gente vai fazer dos municípios, que a Juliana já mencionou sobre isso, e aí a gente vai trazer os municípios também para serem avaliados, né, com dados secundários, porque aqui é só as instituições. Claro. Agora a gente vai avaliar também os municípios, para dizer, olha, aquele município é mais competitivo que aquele outro. Por quê? Por conta das variáveis X, Y, Z. Né? E aquele outro que pode fazer para melhorar. Então, isso vai trazendo uma boa competitividade entre eles para que possam fornecer melhores serviços para o empresário, melhores serviços para a população, para a atração de negócios, né? Em todo um contexto que vai ajudando na melhora do posicionamento de Pernambuco. No fundo, o nosso grande propósito é promover um ciclo virtuoso de disputa para que os entes públicos possam disputar melhores posicionamentos do ranking. Isso é bom para todo mundo. Com certeza. Né? E a gente consegue promover esse debate e apoiar de alguma forma sobre compartilhar boas práticas. O Fórum de Competitividade tem como propósito fomentar boas práticas. Um exemplo, um conceito super importante quando a gente fala de competitividade é o conceito de liberdade para trabalhar, liberdade para empreender. Existe uma regulamentação no Brasil já, de certa forma, há mais de 6 anos, onde a Lei de Liberdade Econômica propicia uma série de retirada de barreiras para viabilizar o empreendedorismo, para viabilizar a atividade empresarial. Essa lei, ela estabelece, em linhas gerais, que o nível de burocracia, o nível de rigor no processo fiscalizatório, no processo de liberação de novos negócios, depende muito do nível de risco da atividade econômica. Um exemplo bem simples. Não que seja um padrão para todos, né? O seu risco vai determinar não faz sentido a demora na abertura, a fiscalização, os alvarás. O rigor, o custo de atender. Olha, o custo Brasil é envolvido também no custo de atender ao governo. O custo não só de cumprimento de obrigações tributárias, obrigações acessórias, mas o custo de atender todo o aparato regulatório da burocracia. E isso tem que ser pautado pelo risco do negócio. Não faz nenhum sentido você exigir que um pequeno salão de beleza tenha o mesmo rigor fiscalizatório de uma grande indústria que tem um impacto ambiental, social muito maior. A Lei de Liberdade Econômica fala que isso tem que ser ponderado. Até 3 anos atrás, e eu posso dizer que tem um papel muito importante do LIDE nesse processo, a Lei de Liberdade Econômica não era regulamentada nem no Estado e nem em nenhum município do Estado de Pernambuco. 4 anos atrás, na nossa primeira pesquisa, nenhum município, nem o Estado tinha um decreto. Hoje a gente tem muita felicidade em dizer que o LIDE provocou um debate. A gente tem hoje um decreto estadual que regulamenta atividades de baixo risco que são desobrigadas a cumprir aquele rito burocrático. E a cobertura em todo o Estado? Não. Aí cada município precisa regulamentar localmente, mas eu posso dizer que o Estado avançou bastante. A gente tem um número bem significativo de municípios que aderiram. Essas cidades com maior PIB, se a gente pegar assim, as cidades, né, bota Recife, bota Jaboatão, vai pegar no Sertão Petrolina, Caruaru no Agreste, essas cidades já entenderam a mensagem? Já estão participando? Já entenderam, posso dizer que todas elas fazem parte do fórum que nós criamos, e as maiores cidades já estão engajadas nesse sentido. Ou já tem um decreto, ou já tem um processo já encaminhado. Tem fatos interessantes, né? Pernambuco aumentou esse número de atividades recentemente, e aí o município do Recife também aumentou, né, para um número de atividades ainda maior, porque o que é que acontece? A lei é uma lei federal, a Lei de Liberdade Econômica, mas foi uma lei criada como um guarda-chuva, onde os estados e municípios precisam fazer adesão com seus próprios decretos e regulação dessa lei. Né, onde o Corpo de Bombeiros a nível estadual é envolvido, a parte de vigilância sanitária, se for a nível estadual, também é envolvida. E a nível de município, o alvará de funcionamento que é emitido pelo município entra nesse decreto, ou seja, quando você vai, né, para o nível do município. E você pode colocar lá quantas atividades econômicas a partir do CNAE, né, que é o Código de Atividade Econômica, e quais CNAEs estão isentos da apresentação de um alvará de funcionamento. Que estão isentos de apresentar o atestado do Corpo de Bombeiros,
da vigilância sanitária. Isso acelera e muito a abertura de pequenos negócios, né? Então, vem tendo essa competitividade bem positiva. Jaboatão, recentemente, apresentou o maior número do Brasil a nível municipal, com 1.300 unidades, 1.300 quinais isentos de apresentação do alvará de funcionamento. E O aí, maior do Brasil. maior do Brasil. Pois é. E a gente vive agora, né, nesse momento muito interessante da competitividade entre os municípios para que adotem isso. E aí, para finalizar, muito interessante, há estudos que mostram que os municípios que adotaram a Lei de Liberdade Econômica tiveram maior geração de renda, maior geração de emprego, maior formalização de negócios, porque ficou fácil, né? Você não ficou com aquela burocracia de meses aguardando, né, uma licença para poder abrir o seu negócio, botar aquele letreiro, que seja. Então, essa agilização fomentou negócios, que fomentou mais emprego, renda e tributos. Lembra aquela nuvem de palavras que eu falei lá no início? Tem umas que saltam mais aos olhos, né? Mas a desburocratização é uma delas. Até a palavra chega a ser feia, né? Estranha. Palavra ruim. Desburocratização. Porque burocracia também é pesado. Mas, enfim, essa é uma das palavras também. E aqui conversa com tudo que a gente está falando. Além de investimento, infraestrutura, que já foi falado, segurança também, incentivo público. E aí tem uma aqui que está destacada. Estado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa palavra aqui na mesa, na nossa nuvem de palavras também, com essa força do Estado e como competir também com outros estados. Quem vai contar isso pra gente é a Juliana. Volto já já. Voltamos com o debate aqui na Supermanhã da Rádio Jornal. Hoje a gente está falando de competitividade, de negócio, de dinheiro do seu bolso, por fim. Do seu bolso, do seu trabalho, do seu emprego e, claro, da vida no Estado. Produzir também é importante para você ter o seu sustento. Quer dizer, é muito importante. Gente, nosso tema é competitividade empresarial. Hoje nós estamos baseados aqui num estudo do LEAD Pernambuco. Lembrar você sempre no nosso WhatsApp 991478520 e que estamos lá no YouTube da Rádio Jornal e também no YouTube de JC Play. Mas eu fui para o intervalo aqui com uma questão para Juliana Araújo, que é mestre em Ciências Contábeis, doutora em Contabilidade e Administração e professora da UPE. Quando a gente fala Estado, também é uma palavra que pesa, né? Porque as pessoas falam o peso do Estado, né? O Estado com suas regras, o Estado com a sua legislação, o Estado com sua fiscalização. E, gente, quando a gente utiliza essa expressão de Estado, não é para falar o Estado de Pernambuco, mas é o Estado enquanto governos instituídos. Você pode ter governo federal, governo estadual, governo municipal. É a figura do Estado, aquela figura de quem manda, quem determina, quem fiscaliza e quem organiza as nossas vidas, não é, Juliana? Isso. Mas esse Estado que está aqui apontado nessa nuvem de palavras em destaque, esse Estado mesmo, aquele da burocracia, da dificuldade? A tendência desse termo Estado ter aparecido na nuvem de palavras é porque a gente está tratando muito de instituições que são estaduais e algumas delas municipais. Então, o peso, né, do incômodo é de uma cobrança, né, do Estado, não só o Estado em si, o Estado de Pernambuco, mas o poder público agir, né, colaborar, trabalhar em parceria com essas grandes empresas, não só com grandes empresas, os resultados aqui, né, eles corroboram como você falou anteriormente, uma necessidade de celeridade, de competitividade no Estado que reflete na vida de todos. Então, os próprios resultados que batem com isso, né? E aí foi bom trazer essa palavra Estado também, porque a gente tem visto recentemente, né, depois desse resultado que saiu de pesquisas do IBGE, a gente está vendo aí resultados sobre migração, né, de Estado. Aí eu estou puxando um pouquinho para claro. outro sentido, já que está falando de Estado. E aí a gente vê que Pernambuco, né, temos um estado aqui do lado da Paraíba, e tem Pernambuco, e tem todos os estados no mapa lá do Brasil. A gente vê que Santa Catarina dispara nessa de puxar atração, né, de imigrantes, né, para o estado. E a gente vê que no Nordeste a gente tem uma tendência de declínio, tirando a Paraíba. Que está aqui do nosso lado, né? Então, quando a gente fala de competitividade, a gente não está falando só da voz dos empresários aqui. Então, a gente está vendo que a voz dos empresários, os grandes empresários, essa pesquisa fez um recorte dos grandes empresários, mas ela, na verdade, só chancela que é uma necessidade de mudança não só do grande empresariado, mas do pequeno e das pessoas também, dos cidadãos também, né? Então, a gente está vendo o reflexo disso. Então, a Paraíba está aqui do lado e tem recebido mais gente do que tem saído do estado, né? No Nordeste foi o único, o Ceará ficou bem próximo ali.
E a gente tem essa missão aí cidadã de estar mostrando dados e estar cobrando do poder público para que a gente não fique para trás, né? Então, são as dores dos empresários, mas acho que um dos fatores, um dos motivos de o LEAD, né, no Comitê de Competitividade, está tentando acrescentar um estudo de dados secundários com ranking, para mostrar ao poder público que não é só opinião, que os dados corroboram o que a gente está mostrando aqui, né? E quando você falou dos municípios correrem atrás, por exemplo, dessa desburocratização, em breve a gente vai apresentar quais são esses municípios que nem adotaram essa lei, né, da regulamentação de liberdade econômica. Tem municípios no estado de Pernambuco que não adotam a Redesim, por exemplo, que é um sistema muito importante para poder acelerar esse processo, e então a gente não tem dados desses municípios porque eles nem aderiram. Então, assim, na hora que a gente divulga esse ranking, é um plus, né? É um incentivo a esses municípios a aumentarem a competitividade do estado. E o que a gente quer é isso, que eles estejam aguçados para participar também, né? Tem uma pesquisa complementar que foi feita, ela é feita anualmente pela Deloitte também. Deloitte, empresa que eu represento, que chama GovTrends, Tendências em Governo. A edição de 2025 acabou de ser publicada, está bem quentinha aqui, estou falando de uma pesquisa que foi publicada recentemente, ela é anual e tem um resultado que coaduna muito com a nossa pesquisa que a gente está discutindo aqui hoje, que é o seguinte: a diferença que a tecnologia tem feito nos governos que têm conseguido ter essa palavra Estado menor. Diminuir o tamanho do Estado não quer dizer diminuir a sua importância, nem seu papel na vida das pessoas. Quer dizer diminuir a sua influência negativa e sua influência como aquele elemento que atrapalha os processos. E a tecnologia, pelo estudo da Deloitte e também comprovada pelo estudo aqui da pesquisa de competitividade, mostra que a tecnologia é um dos elementos-chave. Vou dar um exemplo aqui. A entidade mais bem avaliada na nossa pesquisa foi a Junta Comercial. Sabe por que a Junta Comercial está com 98% de nível de satisfação positivo? Porque a nossa junta aqui, em grande parte, aderiu ao Redesim. O que é Redesim? É um sistema integrado de tecnologia que facilita todos os processos. Ao invés de você ter que passar em 10 balcões, você tem um balcão único para integrar o processo. Tecnologia. O uso de inteligência artificial para poder acelerar processos decisórios. Atividades repetitivas, são aquelas decisões que já tem jurisprudência, já se tem uma definição, um regramento claro, facilita muito a vida do cidadão e das empresas. Segundo componente que a gente viu aqui, segundo e terceiro, né? Corpo de Bombeiros e Fazenda Municipal. Corpo de Bombeiros era negativa a percepção há 5 anos atrás. E hoje está com a percepção positiva, porque acelerou seus processos, implantou tecnologia para dar celeridade da mesma forma que a Fazenda. Então, eu queria destacar que tecnologia hoje é fundamental na vida de qualquer um de nós, cidadão, das empresas, mas também do Estado. O Estado não pode ficar para trás, precisa investir em modelos que já, inclusive, estão consagrados aí. Às vezes não precisa reinventar a roda, claro. É usar que já funciona. Colocar à disposição. E aí, quando a gente fala dessa competitividade, pega o exemplo aqui de João Pessoa, da Paraíba do lado, e de tantos outros estados que podem ser potenciais riscos, não é, para Pernambuco, vou colocar assim, bem entre aspas, mas a gente tem que pensar nessa grama ao lado, na grama do vizinho, entender o que podemos oferecer para atrair essas empresas. E aí você entra num jogo de impostos, fala de ICMS, tem agora o IVA, tem todas essas mudanças. Como o Pernambuco Oeste pode se colocar como competitivo diante dessas novidades também tributárias que existem? Antes de falar do tributário, pegando o gancho da questão migratória e falando sobre competitividade, eu tenho ido com muita frequência a João Pessoa, né, tenho procurado entender melhor e colaborado também com o que acontece lá em termos de resultados econômicos. E a Paraíba e Santa Catarina foram realmente destaques bastante positivos nesse fluxo migratório que o censo divulgou de 2022, e são realidades bem distintas. Tá? A Santa Catarina, sim, é um estado para a gente estar olhando muito, porque realmente é um estado que avançou muito na competitividade, na desburocratização, na facilitação e atração de negócios, que vai muito no que Cedrais colocou, né, da digitalização, da modernização do Estado, para que ele atrapalhe menos e seja parceiro. E a Paraíba, ela teve um fluxo migratório muito positivo, porque apresenta um custo de vida muito baixo. Então, isso fez com que despertasse o interesse de pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, que têm um custo de vida muito alto. Muitos deles têm um perfil de idade já mais avançado, são aposentados,
e eles vão receber aposentadoria estando no Rio de Janeiro, São Paulo ou Paraíba. Então é mais barato viver na Paraíba, o consumo é mais barato lá, ou Será estava que não é mais seguro barato. também do que em alguns outros locais? Em alguns locais sim, mas a gente vive no Nordeste que também, se você for olhar no ranking de violência, nossas capitais estão entre as principais, né? Mas aí falando em termos de competitividade, Pernambuco hoje é o estado líder em, por exemplo, lei de liberdade econômica a nível Nordeste. Se você for olhar no mapa que é feito de todos os estados, Pernambuco é o que tem o maior número de atividades, né? É o que vem trabalhando muito nessa desburocratização. Claro, a gente ficou muito engessado por muitos anos, e aí a gente via muito as pessoas falando a Bahia, o Ceará, principalmente o Ceará, né? Todo mundo fala, o Ceará está avançando, o Ceará é fácil de fazer negócios, você empreende com muita facilidade, mas se você olhar, por exemplo, na Lei de Liberdade Econômica, Pernambuco está à frente do Ceará, graças, em grande parte, ao trabalho que o LIDE fez aqui no estado de Pernambuco. Não vou, assim, ser humilde nesse momento, não, porque realmente houve uma mobilização muito forte, né, do nosso Comitê de Competitividade para que isso acontecesse, e a gente hoje é destaque. E quando você vai olhar hoje, a Bahia, a Paraíba estão olhando para o que está acontecendo aqui em Pernambuco, em termos de adoção de lei de liberdade econômica, por exemplo, e vão passar a adotar. Só que a Paraíba tem também um ponto interessante. Como é um estado menor, você tem mais facilitações de transitar, né, alguns investimentos, e o governador é um governador hoje muito atuante, né, ele realmente tem feito um trabalho diferenciado para a atração de negócios, para a facilitação de negócios, mas são geralmente grandes negócios, são da rede hoteleira, por exemplo, você está lá mais do que dobrando o número de leitos, né, com investimentos que passam de 2 bilhões de reais no polo turístico lá, do polo turístico Cabo Branco, né, e isso está sendo realmente um grande diferencial. A Paraíba está crescendo mais do que os outros estados aqui do Nordeste. No ano passado foi o estado que teve o maior crescimento de PIB do país, né? Mas Pernambuco também está correndo atrás e está fazendo diferença com essas mudanças que a gente está discutindo. E isso vai trazer um resultado positivo mais à frente, né? E aí, voltando à questão tributária, o ICMS vai acabar, né? Então a gente vai ter o IVA a partir de 2033. Temos um fundo de desenvolvimento regional que é muito importante ser discutido, porque ele não vai dar para quem quer, resumidamente, né? Porque hoje os incentivos fiscais são num valor muito superior ao fundo que vai ser disponibilizado a partir de 2033. E aí a competitividade ela é fundamental para que você possa manter as indústrias aqui no estado de Pernambuco, para que você possa atrair novos negócios para o estado de Pernambuco. E aí esses pontos, tanto positivos quanto negativos, que a gente está vendo na nossa pesquisa, devem ser utilizados pelo Estado, como você mencionou, nas duas esferas, né, Estado e municípios, para que eles possam fazer seu dever de casa. Veja que o relógio está, né, contando tempo. 2033 é logo ali, principalmente quando você fala de Estado, né, para que se preparem para poder fazer a manutenção dessas indústrias aqui no estado de Pernambuco e até mesmo possa ser competitivo o suficiente para atrair novos negócios, porque senão a Paraíba vai correr atrás, o Ceará vai correr atrás, a Bahia vai correr atrás e outros estados aqui da região Nordeste também vão procurar fazer seu dever de casa, né? É uma corrida realmente contra o tempo, né? E um fundo de desenvolvimento regional que não vai ser suficiente para substituir a guerra fiscal que a gente tem hoje. Existe um paradoxo. A gente hoje tem a decisão de investir, Natália, muito na região, especialmente região Nordeste. Vamos falar de Pernambuco. Sim. A decisão de investir, ela passa hoje essencialmente por uma discussão de incentivos fiscais. Isso. É isso que viabiliza muitos negócios que nós temos aqui. Que você me dá para que eu esteja com você. E que não está errado, porque não faz sentido você não tem, do ponto de vista econômico financeiro, viabilidade, às vezes, para competir com... Afinal, o mercado consumidor está na região Sudeste, a infraestrutura logística melhor está na região Sudeste. Então, o que iria atrair um novo empreendedor,
um novo empreendimento para a região Nordeste, tudo está lá. E faz sentido, a política pública tem que acompanhar e reduzir as desigualdades. A essência do incentivo fiscal é viabilizar uma equidade na competição entre as regiões, e ele é coerente, é correto. Só que nós vamos viver uma nova fase em que esse elemento de equidade vai deixar de existir. Não teremos mais incentivo fiscal. E aí, se você pegar a nuvem de palavra, a maior palavra que tem aí qual é? Infraestrutura. É isso que vai ser o diferencial para a gente continuar atraindo emprego, atraindo renda, atraindo novos negócios. Porque não vai ter mais aquele incentivo fiscal. O que vai fazer com que a gente consiga manter os negócios que aqui estão ou atrair novos é ter uma capacidade de ter melhor infraestrutura. Sabe qual foi o componente, um dos piores componentes de competitividade citados pelos empresários? Além de infraestrutura, mão de obra. Capacidade de oferecer mão de obra qualificada. A gente tem aqui uma ilha de prosperidade aqui do nosso lado, no Porto Digital, que de fato é um diferencial. A Deloitte, empresa da qual eu sou sócio, decidiu investir em Recife. Nós temos quase 1.000 profissionais aqui de tecnologia. Posso dizer que esse componente de capital humano, nós estamos satisfeitos como empresários e a gente consegue investir na região, estamos tendo um bom retorno. Mas quando a gente olha todo o entorno do estado, principalmente no interior e outras áreas, o déficit de mão de obra é muito grande. Não da quantidade de pessoas desempregadas, mas por qualificação. Então tem uma política pública importante que está sendo desenvolvida e que deve ser aprimorada de viabilizar, cobrir esses dois gaps, infraestrutura e qualificação, porque o incentivo propriamente de renúncia fiscal, ele tem data para acabar e a gente precisa saneá-los. A gente está vendo, Deloitte está participando de muitos fóruns de discussão com empresas para apoiar nessa adaptação, porque é um novo olhar e que vai impactar significativamente a vida do nosso Estado, do cidadão comum. Eu acho que pegando o gancho com o que Juliana Cedrais está falando sobre infraestrutura ainda, né? Aí a gente tem acompanhado qual é a movimentação do Estado, até dos municípios também, sobre qual é a perspectiva do transporte público, né? Que foi o principal item lá, que é uma dor que o empresariado sente e todo mundo sente aqui. Eu acho que seria a dor da sociedade e da população em geral, se tivesse uma pesquisa com as pessoas na rua. O quanto que a gente perde, né, de recurso, de produção, economicamente falando, pela falha no nosso transporte, né? Pela locomoção na cidade e na região metropolitana. Isso. E aí a gente tem tentado acompanhar as notícias para saber o que o poder público tem agido, tem feito, né? A gente tem acompanhado a notícia do estudo, né? Do resultado do estudo da privatização do metrô, né? Que a gente acompanha todos os dias, tem alguma intercorrência, aí os funcionários não conseguem chegar na empresa na hora, e tudo isso tem atrapalhos, né? E até mesmo a segurança das pessoas utilizando o transporte público. Então, a gente tem visto esse movimento, mas, assim, 2025 é um ano que a gente está acompanhando quais são as perspectivas, porque existe a notícia dessa privatização, a gente não sabe ainda como é que vai impactar de fato, né, de forma prática, e também a notícia da Transnordestina, né, que aí a gente não tem só Recife aí sendo afetado, mas também influenciando a segunda etapa do nosso estudo, que não vai pegar isso, né, mas que vai influenciar toda a competitividade no Estado, né? Então, a gente fica aí com expectativas de que esses itens que estão aí, transporte público como o pior item, logística ferroviária, que eu acho que foi um item, não lembro, Cedrais, se ele estava na primeira, não estava, né? Então, esse item foi incluído na pesquisa, assim como outro item que está no top 7 aqui das piores coisas, né? Gestão de resíduos sólidos, foram itens que foram incluídos nessa pesquisa, nessa edição, na fase nossa metodológica anterior ao pré-teste, de validação do instrumento. Ocupar as ferrovias para transportar o produto, é isso que o empresário quer. Falta de estrutura, né, ferroviária, que poderia ser uma alternativa para escoar, para aumentar a competitividade. Então, a gente fica vendo aí essa notícia da Transnordestina e com expectativas de que isso, daqui a 2 anos, por exemplo, a gente já consiga ver uma melhora nisso, né? Mas a gente continua aqui com o transporte público ruim, uma demanda pelo transporte ferroviário, e que a gente tem potencial para isso, né? Saneamento em terceiro lugar, mas eu gostaria também de chamar a atenção para a gestão de resíduos sólidos, porque é um debate que ainda está sendo reduzido, né? Mas que, em termos legais, já tem sido discutido a obrigatoriedade de uma melhor gestão de resíduos sólidos nas organizações, nas empresas. O LIDE tem também um comitê ESG, né? Então, é um ponto aí que chama a atenção, que foi incluído nessa edição e que já se apresentou entre os top 10 piores, né,
itens de entraves à competitividade. Só para retomar antes do intervalo, Juliana. Transporte público é o primeiro dos piores para os melhores, né? Depois, de trás para frente. De trás para frente, muito bem. Depois, então, infraestrutura logística ferroviária. Aí o top 3 é formado e fecha com saneamento, né? Saneamento, água e esgoto. E a gente está vivendo esse momento, a gente que eu digo os pernambucanos, né? Da concessão parcial da Compesa. Inclusive, hoje os municípios estão discutindo em assembleias, todos os municípios do estado, teve uma turma pela manhã, agora vai ter uma turma à tarde, vão discutir como está a elaboração da proposta para poder se avançar e aí, quem sabe, em agosto, lançar o edital. Então, isso também é momento, também tem que ser levado em consideração. E essa questão das concessões é fundamental. O Estado, novamente, usando bastante esse termo, não tem recursos para fazer investimentos. E é necessário realmente ter uma universalização, né, do saneamento básico, da oferta de água, da oferta de esgoto, que é algo ainda muito mais importante, que atrapalha na competitividade das empresas, do próprio Estado também com outros, porque você tendo saneamento básico é menos doença, é maior produtividade do trabalhador. E aí o Estado não tem recursos para estar fazendo investimentos. A demanda é muito maior. E existe um marco legal de saneamento. Você tem lei para cumprir. Exato. Então você tem que realmente olhar para o privado e não ter aquele preconceito que existia há muito tempo atrás e que vem caindo já há bastante tempo. Tem caído, né, esse preconceito, inclusive com os governos que são mais alinhados com a esquerda, que geralmente defendem um papel do Estado maior. Se você for olhar estados como o Ceará, a Prefeitura do Recife com as concessões dos parques públicos, então você tem já uma mudança dessa mentalidade. Isso precisa ser acelerado. A gente tem que falar de privatização de metrô, como Juliana disse, tem que falar de concessão de Compesa, tem que falar de concessão de rodovias também. As rodovias, elas estão recebendo uma leva de investimentos grande para manutenção, é mais de 5 bilhões que o governo do estado anunciou, mas será que é suficiente? E o depois? Né? Por que a gente não trabalha para que façamos a concessão de algumas rodovias importantes, rodovias turísticas, por exemplo, como a PS60, que poderia Estava terrível e agora está recebendo trabalho. Pois é, mas não vai ser suficiente, você precisa duplicar ela, você precisa trazer realmente um investimento privado. Se você olhar, passando a fronteira ali com Alagoas, né, você tem uma outra realidade, você tem um aeroporto que está sendo construído em Maragogi, que vai ser concedido à iniciativa privada, e a gente termina perdendo competitividade se a gente não correr atrás para fazer esse trabalho também. Natália, né? A gente tem hoje no Brasil um número de em torno de 400 projetos, ou em estudo ou já em andamento, de parcerias público-privadas ou concessões. O uso do instrumento de concessão ou de parceria público-privada é fundamental para garantir a competitividade do Estado. O Estado sozinho, como o Écio falou, ele não tem nem a capacidade financeira e nem de gestão para administrar tantos problemas complexos. E quando a gente fala em parceria público-privada, estamos falando de dinheiro privado para melhorar serviços que vão desde educação, saúde, a mobilidade, transporte, infraestrutura, logística. Eu diria que é um capítulo à parte, mas que está destacado nessa pesquisa, a necessidade de acelerar o ritmo. Existem projetos, sim, mas a necessidade de acelerar o ritmo do processo de construção de parcerias público-privadas e concessões aqui na nossa região, porque esse é um instrumento fundamental para que a gente tenha esse gap, né, esse déficit sendo alcançado num tempo mais rápido. Senão a gente vai levar muito tempo que a gente não tem. Espero que a nossa geração possa ver, né, essas melhorias, e para isso tem que ter a unificação dos investimentos, do apoio técnico, né, de dedicação do público com o privado. Vamos para mais um intervalo? Volto já. Debate em rede. Cliente Unimed Recife, se precisar, procure a emergência 24 horas do nosso complexo hospitalar Unimed Recife, localizado no bairro da Boa Vista, Rua José de Alencar, número 770. A emergência conta com atendimento em cardiologia, cirurgia geral, ortopedia, traumatologia, clínica médica e neurologia. É a Unimed Recife cuidando de você. Diretora Técnica Médica, Doutora Maria de Lourdes, CRM 3367.
Com a campanha Fique em Dia da Prefeitura do Recife, você vai ficar tranquilo, igual o Conde, que... Não devo nada a ninguém. Descontos de até 90% nos juros e multas de IPTU, ISS e taxas. Válido até 26 de julho. Informações no site Recife em Dia. A oportunidade tá aí de não dever a ninguém. Não devo nada a ninguém. Prefeitura do Recife. Filha, quem é sua melhor amiga? Ah, não sei, pai. Pensa, quem tá sempre ao seu lado quando você precisa? Quando eu tô com fome, é a geladeira. Quando eu tô com calor, é o ventilador. Ah, já sei. Sua melhor amiga é a Neo Energia, então. É verdade, pai. A Neo Energia é uma empresa amiga de todas as horas, porque ela investe em inovação, tecnologia, sustentabilidade e tem o compromisso de sempre fazer mais por você. Neo Energia Pernambuco, mais por você. Sabe aquela comidinha famosa, nutritiva, saborosa? Presente no almoço, café e jantar ou até pra lanchar. Se acertou, vem comigo cantar. Eu quero ovo toda hora, toda hora. Pro lanche do trabalho, no recreio da escola. Ovo toda hora. Prático, gostoso, bom em todo lugar. Ovo é bom a toda hora. Uma dica, a VIP. Alvejante saco para lixo Dragão. Mais alguma coisa, dona Cessa? Seu mar, eu quero água sanitária, desinfetante também. Não esqueça de trazer o lava-roupas, o amaciante para roupas do meu bem. Quero Dragão, é qualidade, preço justo e tradição. Quero Dragão, produtos de limpeza tem que ser Dragão. Sujou, usa Dragão. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. Pecuária em Pernambuco, no debate desta quarta-feira às 11 horas. Áreas em desenvolvimento, relevância econômica, maquinário e estrutura. Os caminhos para o avanço do setor. Os rumos da pecuária, no debate desta quarta-feira às 11 horas, com o diretor-presidente da Adagro, Moshi Dayan, o diretor-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, Pio Guerra, e o presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores, Delmiro Gouveia. Rádio Jornal. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Voltamos com um debate aqui na Rádio Jornal, competitividade, você nos acompanhou, ouviu, e eu já vou lembrando que o debate fica lá no YouTube da Rádio Jornal e também no nosso site depois para você ouvir quando quiser, e vou voltar agradecendo. Começar pelas mulheres. Juliana Araújo, obrigada por estar com a gente, até a próxima. Obrigada também, Natália, até a próxima. Bom, agradecer também Edson Cedras. Prazer tê-los aqui com a gente. Até mais. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo programa, Natália. A gente que agradece. Écio Costa, obrigada mais uma vez. Natália, obrigado também pelo espaço para a gente estar divulgando a pesquisa. E mandar um abraço para Maurício Garcia, que participa todo dia aqui com vocês. É verdade. E está com a gente também desde o início com o instituto dele de pesquisa. Ele organiza boa parte do formato e da distribuição com os empresários. Drayton fica no pé do ouvido de todos os empresários também, pedindo que respondam. E dá o crédito também para os membros do comitê. Esse comitê é formado por muita gente, Natália. É importante dar o crédito ao Paulo Castro, que faz parte, Alex Brenneken, o Papaléu, Francisco Papaléu e o Roberto Raimundo Capella. São os demais integrantes do comitê que trabalharam arduamente para que essa pesquisa saísse, além do Écio, da Juliana e do Maurício, que são os coordenadores técnicos aqui. Maurício Garcia, integrante da bancada do Passando a Limpo, está com a gente todas as sextas-feiras, então um abraço a ele, obrigada também pelas contribuições. Gente, até a próxima, um ótimo resto de dia para vocês, e para você que está com a gente agora, até amanhã.